Olá, eu sou o pastor Edmilson, sou planejador financeiro e se você está com alguma dificuldade em controlar as finanças familiares ou as finanças pessoais, este vídeo é para você. Fica comigo porque eu quero falar sobre os 5 passos para você organizar as finanças pessoais, como também as finanças familiares, ok? Eu quero falar neste vídeo, nesta breve live, sobre o planejamento familiar simples e prático. Planejamento financeiro familiar simples e prático em 5 passos que você vai aplicar e eu garanto para você, já vai dar uma grande organizada nas finanças familiares, com certeza, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala no capítulo 14, mas no verso 28 de Lucas, sobre planejamento. Tem que existir planejamento. E sobre finanças, a gente não aprende nas escolas, a gente não aprende nas faculdades, enfim, essas coisas a gente não aprende, mas temos que tomar decisões todos os dias e muitas das nossas decisões envolvem finanças. E por não sermos devidamente orientados sobre o assunto, muitas das nossas decisões foram erradas e nos levaram as pessoas ao endividamento. Segundo pesquisa do governo, 60% da população brasileira, 60% das famílias brasileiras estão endividadas e a maior parte foi exatamente por falta de um planejamento financeiro. Então, se você quer organizar suas finanças, sair das dívidas e entrar no patamar de prosperidade, se prepare. 5 passos para você sair das dívidas, controlar suas finanças e vislumbrar um novo horizonte para a sua vida. Primeiro passo, você sabe o que é receita familiar? Você sabe, não é, organizar a sua receita familiar? Esse é o primeiro passo, não é você entender, né, como organizar e como definir. Mas por falar em organizar e definir, muitas coisas de muitas famílias estão desorganizadas, muitas famílias estão bagunçadas financeiramente. Então, se você quer mudar isso, você precisa comprar um caderno, um bom caderno, só, exclusivamente, para mais nada, só para organizar suas finanças. Organizar, anotar as coisas que são necessárias para que você saia das dívidas e entre em outro patamar, ok? Então vamos organizar esse negócio, vamos organizar as finanças e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Então, organizar e definir sua receita. Esse é o primeiro passo. Organizar e definir a sua receita. A receita ela é composta, não é, pelo seu salário do mês, a sua renda mensal, não é? O que constitui a sua renda mensal? E aí você tem que colocar o seu salário, porque de repente pode ser que seja somente uma pessoa que trabalha em casa, em muitas famílias é só o pai, né, o chefe, o marido, né, quem trabalha, que traz alguma renda para casa. Mas no final você precisa organizar e definir isso. Se existe só um salário ou se tem outras fontes de renda, que pode ser salário de marido e mulher juntos, já começa a construir a receita familiar. E se tiver alguma outra forma de entrada, um salário de um filho, ou aluguel que você recebe, ou qualquer uma outra fonte de renda, somando tudo isso, vai definir a sua receita mensal. Se você vende alguma coisa, se você trabalha com algum tipo de venda em casa, não sei. Soma tudo aquilo que representa as entradas, aquilo que está entrando mensalmente, salário de A, salário de B, né, de marido, de mulher ou de algum filho, vai fazer a construção da receita familiar ou algum outro dinheiro que entra por algum benefício do governo ou algum aluguel, alguma espécie de venda. Aí você constrói, somando tudo isso, a receita mensal familiar. Há muitas famílias que não sabem. Há muitas famílias que ainda não pararam para entender, discernir, organizar, não é, a sua receita familiar. É o primeiro passo para você começar a construir uma vida financeira bem organizada, bem planejada, ok? Então, o segundo passo é você entender o que são despesas fixas e despesas variáveis. Você precisa, nesse mesmo caderno, não é, em primeiro plano, colocar a receita da família, aquilo que representa a receita familiar, é o primeiro passo.
e você organiza para você entender tudo aquilo que entra durante o mês que compõe a sua receita familiar. Segundo passo, como eu estava falando, é separar o que são compromissos, despesas fixas das despesas variáveis. Despesas fixas são aquelas que não tem como mudar. Por exemplo, alimentação tem que ter. Se você paga aluguel, tem que pagar. Conta de água, conta de energia, mas são despesas fixas. Se de repente você tem internet e trabalha com internet em casa e precisa da internet, então é uma despesa fixa. De repente, não é medicamento, você compra um medicamento ou um plano de saúde que você tem, então tem que pagar isso aí. São despesas fixas, aquelas que você entende como prioridade e que não dá para abrir mão dela, não pode abrir mão dessas despesas, não é de maneira nenhuma. Por exemplo, de repente você paga o seguro de um carro, tem que pagar esse seguro. São despesas fixas, plano de saúde, despesas fixas. E aí você relaciona tudo aquilo que são despesas fixas, que não pode abrir mão, não tem como abrir mão disso, representa suas despesas fixas. E é despesas variáveis. Despesas variáveis são aquelas que você tem com calçado, com vestuário, com lazer, não é? Com as saídas, as pizzas, finais de semana, as praias e outras despesas que você contrai, que são importantes, mas não são tão necessárias e não são prioridade, são importantes. Mas o teu lazer é importante, não é? A pizza no final de semana é importante, não é? Aquele churrasquinho no final de semana é importante, mas não são prioridade. Então faz uma relação daquilo que são despesas fixas, do que você tem que gastar, não tem como fugir daquilo, e daquelas que são variáveis, daquelas que você pode deixar para depois, pode adiar esse prazer, deixando para depois. Aí você separa fixas das variáveis. É o segundo passo. O terceiro passo para você organizar a sua vida financeira é você exatamente entender o que são contas e o que são dívidas. Você já chegou no segundo passo, agora no terceiro passo, eu vou separar o que são contas daquilo que são dívidas. Alguém pode dizer, mas é a mesma coisa. Não. Conta são todos aqueles compromissos que estão para vencer. Não é? A água está para vencer, talvez, a energia está para vencer, o aluguel está para vencer, isso são contas. Aliás, tudo que estiver para vencer são contas. Porém, tudo aquilo que já venceu o prazo e você não pagou, isso são dívidas. São dívidas. Então separa, como terceiro passo, o que são contas daquilo que são dívidas. Contas e dívidas. Contas, tudo aquilo que está para vencer, que a data ainda está no prazo. Dívidas, tudo aquilo que já venceu e você não conseguiu pagar. E depois que você separar as contas das dívidas, aí você precisa separar no meio das dívidas aquelas dívidas que têm maior juros, como dívida de cartão, cheque especial e coisas dessa natureza, porque elas são prioridades, são dívidas que têm que ser pagas, começando com aquelas que têm maiores juros. Não são as mais baratas, são aquelas que têm juros maiores, porque se você não resolver esse problema, juros compostos se multiplicam e tornam uma grande bola de neve, ok? Vamos para o quarto passo para você resolver essa questão e colocar em ordem a sua vida financeira em nome do Senhor Jesus, ok? Para a glória de Deus. Contas variáveis. Agora você vai focar nas contas variáveis, ou seja, aquilo que não é prioridade, mas que você está gastando, não é? Não é a prioridade. De repente, o teu trabalho não é tão longe da sua casa e você poderia aproveitar para fazer uma caminhada. O trabalho já não é tão longe, dá para você ir a pé, fazer uma caminhada e você está gastando, não é? Indo de automóvel, além do combustível, está gastando com a manutenção, enfim, está gastando, ou seja, dinheiro saindo. É uma despesa variável, você pode evitar essa despesa. Então, no meio das despesas variáveis, veja aquelas que você pode cortar ou diminuir. De repente você precisa de uma internet, mas de repente existe uma outra forma, outros meios, outros pacotes de internet mais barato e você pode trocar e já fez aí uma grande economia. Existem muitas coisas que você está usando que você pode
trocar por alguma outra modalidade que seja mais barato para você. Ou seja, você vai focar nas contas variáveis, onde você pode ou eliminar ou diminuir drasticamente para organizar as suas finanças. Esse é o quarto passo, focar nas despesas variáveis, porque nas fixas você não pode mexer, mas nas variáveis pode. Deixar um prazer para depois, um prazer imediato, uma pizza pode ficar para depois, esse gasto constante que você tem, não é, com um cafezinho. De repente o cafezinho não representa muita coisa, mas se você gastar muito cafezinho 3 vezes ao dia, no final do mês faz uma diferença muito grande, ok? Então você foca agora nas contas variáveis, onde você pode mexer, onde você pode diminuir, onde você pode começar a enxugar a sua máquina financeira, diminuindo assim as suas despesas, ok? E no quinto passo, para um bom planejamento financeiro familiar, simples, não é? E objetivo, simples e prático, o quinto passo é fazer um bom planejamento. Planejar seus próximos compromissos. Fazer planejamento. Se vai comprar alguma coisa que não seja de momento, seja uma compra planejada, onde a família planejou, onde você planejou, onde realmente é aquilo que se quer adquirir, não é por impulso, não é de momento, não é um prazer imediato. Planejamento. Tudo que você fizer a partir de agora, ele tem que seguir um plano para você resolver suas dívidas, um plano para você observar se o seu orçamento dá, se é o suficiente para você comprar aquilo ali, ou se você precisa deixar para depois. Ou seja, a partir de agora, você precisa planejar todos os seus compromissos, todas as suas decisões, ok? Então segue esse planejamento, não é? Com disciplina, com persistência, observando cada passo, não é? Organizar e definir receita. Segundo passo, despesas fixas das variáveis. Terceiro passo, entender o que são contas e o que são dívidas. Separar isso e dar prioridade para aquelas que têm juros mais altos. Quarto passo, começar a focar nas dívidas variáveis, onde você pode eliminar ou diminuir algumas. E o quinto e último passo é planejamento. Planeja tudo, meu filho. Coloca tudo no papel e segue esse planejamento à risca. Conscientiza a família, conversa com todo mundo e vai dar tudo certo, ok? Eu te abençoo. Deus te abençoe, tua casa, tua vida, tua família, tuas finanças. Segue em paz no nome de Jesus. Beijo no teu coração.